Você, você tem transtorno bipolar, transtorno de humor? Vamos lá para esse vídeo? Então, gente, hoje aqui a gente vai tratar de transtorno bipolar, né? Mas a gente sabe que o transtorno bipolar é um tipo de transtorno de humor, né? Que tem alguns tipos, né? Entre eles o bipolar, né? A gente sabe que afeta muitas pessoas, né? Um a cada 50 ou a 100 pessoas no Brasil sofre aí com um transtorno de humor, né? E é uma oscilação marcante no nosso humor, né, e na nossa energia são as características fundamentais, né? O controle realmente é possível, a pessoa precisa buscar um tratamento correto, né? Para poder ter uma vida mais equilibrada. Né, altos momentos de euforia, né, e baixa tristeza profunda. Então, geralmente é isso, né? A pessoa tem euforia, né? A pessoa se sente muito feliz, muito bem, muito alegre, né? Aquela coisa toda, muita energia absurda, né? Que gera até alguns problemas, né? Mas e cicla, né? Você tem um ciclo, né? Que aí vira uma tristeza profunda, né? É totalmente o oposto. Isso seria bipolar, né? Seria dois polos, né? Então, na euforia intensa, você tem episódios de mania, né? Que a pessoa fica muito agitada, né? Muito impulsiva, né? Acaba sendo uma impulsividade até perigosa, né? Botando a pessoa em risco aí de, não de vida, mas de integridade física, né? A pessoa faz coisas muito absurdas, né? Questão de compra, muita compra. Tem muito sintoma, né? Que a gente sabe que é sintoma maníaco, né? Tem a questão da ciclotímia, né, que as oscilações são menos intensas, tá? É um termo um pouco mais antigo, né, ciclotímia, né? Mas seria oscilações menos intensas, né? Então, né, essa variação de 8 a 80, né, que seria isso, né? Não é tanto, mas fica muito mais tempo instável, né? E quando está na parte ruim, né, você tem um quadro depressivo, né, uma tristeza muito profunda, perda de energia, desinteresse generalizado, né, e é uma coisa aqui que eu vou entrar um parênteses aqui, né, que muitos médicos, às vezes, cometem esse erro de tratar somente como depressão, e às vezes não é depressão, né, é um transtorno de humor que gera. A depressão é uma consequência desse transtorno, né, então, assim, é importante saber tratar, saber reconhecer, né, saber avaliar bem para não cometer o erro de tratar com remédio errado, tá? Né, é mais do que somente, né, instabilidade emocional, não é drama, não é nada disso, né? É uma doença crônica, né? E muito séria, né? Então, os sintomas mais comuns, né? A pessoa tem essas duas fases, né? E a ciclagem né, quando você vai fazer a mudança, né? Então, a fase maníaca, realmente, a pessoa tem muita euforia, muito feliz, sempre muito animada, né? Fala muito rápido, né? Geralmente fala, né, assim, né? Ah, eu tenho muita energia, não preciso dormir, né? Eu durmo muito pouco. Pode ser, tá? Tá numa fase maníaca. E geralmente acontece alguma coisa, né? Ou às vezes mesmo não acontece nada, né? Tem algumas situações que às vezes não acontece nada e a pessoa, de repente, né, ela faz essa ciclagem, né? E ela transiciona muito rápido. Pode ser rápido, pode ser gradual, tem vários tipos, né? A pessoa pode ir aos poucos perdendo essa energia e entrar numa fase depressiva, ou então pode ser até rápido, né? De um dia para o outro, né? Pode acontecer também, né? Aí a pessoa tem essa mudança, né? Entra numa fase depressiva com muita tristeza, né? Com muito cansaço, com muito pensamento negativo recorrente, né? E o que funciona, né? E salva a vida. O remédio realmente é a base de tratamento. Você tem que ter um estabilizador de humor, tá? Só que assim, precisa de mais coisa, né? Como eu sempre falo, né, em todos os vídeos, né? Tratamento medicamentoso é fundamental, mas não é o único, né? Tem a questão do lítio, né? Que é muito usado aí, né? Tem outros tipos de remédio, o lítio é um remédio mais antigo, né? A gente sabe que o magnésio, né, que a gente pode tomar naturalmente, ele é um estabilizador de humor, né? A gente tem a questão da dieta cetogênica, tá? Os corpos cetônicos que a gente forma quando a gente está em ausência de carboidrato, né? O nosso corpo precisa fazer isso. Esses corpos cetônicos é provado também que os corpos cetônicos são agentes estabilizadores de humor, né? Então, quem tem transtorno de humor tem que tentar cortar cada vez mais o açúcar, né? Geralmente, essa pessoa, quando tem isso, ela consegue perceber, por exemplo, ela toma um refrigerante rico em açúcar, vai dar muita energia para o cérebro dela, e aí ela começa a sentir algumas coisas. Então, tem gente que tem isso, entendeu? E aí é importante, né? Ir cortando o açúcar, tá? Então tem que fazer terapia, né, para você ter um estruturamento emocional e comportamental dos seus comportamentos para você não piorar a situação, né? Acaba que entra numa coisa meio de autossabotagem, a pessoa começa a, 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 a cada vez piorar, fazer coisas ruins, né? E aí realmente um tratamento mais contínuo vai lhe dar qualidade de vida. Então o suporte vai muito além dos remédios, né? Eu sempre comento isso, né? Então, assim, tem que fazer coisas que te ajudem, né? Não basta só tomar remédio, tá?
Então, assim, ter uma rotina estruturada, horários regulares para dormir, para acordar, isso é fundamental para todo mundo, tá? Então, assim, não muda aqui, né? Fazer atividades programadas do seu dia. É importante esse negócio do horário para fazer as coisas, né? Porque a gente evita a frustração, evita a ansiedade do que vai fazer depois, né? Então, assim, tem que ter horário para tudo realmente, tá? Principalmente se a pessoa tem bipolaridade. Evitar substâncias, né? Principalmente, né? Álcool, drogas, né? Porque vai fazer piorar aqueles estados, né? E tem que não pode tomar estimulante, né? Cafeína, né? O próprio açúcar, né? Eles são muito estimulantes, né? Então tem que reduzir essas coisas se você quiser ter mais estabilidade, tá? Tentar fazer coisas relaxantes, né? Técnica de respiração profunda, yoga, né? Caminhada ao ar livre, tudo que você puder fazer que relaxe é importante. Alimentação, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho da dieta cetogênica, né? Mas além disso, né? A gente sabe que o magnésio é muito bom para melhorar o sono, para melhorar o humor, né? É muito presente em vegetais, né? Verdes, né? Nozes, sementes, né? Além disso, né? A gente pode suplementar, né? Então isso mostra que realmente tem benefício para uma estabilidade maior, o magnésio. Então ajuda com essa estabilidade, né? A dieta cetogênica, né, ela geralmente ela vai estabilizar, né, esse funcionamento cerebral, né, porque além de você ter uma alimentação rica em gordura, que é a base, né, do neurônio, né, pesquisa mostra que realmente os resultados são muito promissores, né, gente, com dieta cetogênica, mas todo paciente meu, né, eu indico fazer dieta cetogênica, né, principalmente se tem um transtorno de humor, tá? É a forma mais fácil, né, natural de você conseguir controlar melhor, né? E talvez não precisar de tanto remédio, conseguir talvez fazer um desmame se tiver uma boa estabilidade, né? Então é importantíssimo. Então, outras dietas, outras, né, estratégias aí naturais, né? A higiene do sono é importante regular irregulares, evitar tela antes de dormir, tudo isso é fundamental para todo mundo, né? Inclusive para quem tem também transtorno de humor, né? Tentar fazer uma meditação, né, um mindfulness, né, é muito bom para reduzir estresse, ansiedade, melhora a percepção do nosso corpo, melhora a percepção de oscilações, né, que você está oscilando para mudar né, de euforia para depressão, né, então é importantíssimo, né. Tem a questão da fototerapia, uma luz especial, né, que você ajuda a regular o ritmo circadiano, às vezes a pessoa tem necessidade de, né, fazer isso para estabilizar, né. Então, o caminho realmente é individual, gente. A pessoa vai buscar uma pessoa especializada, né, um profissional especializado para diagnosticar corretamente isso, né? Foi o que eu falei, é muito diagnosticado erroneamente como depressão, né? O médico ele só escuta a parte depressiva que a pessoa fala, mas esquece que a pessoa muda, né? Que a pessoa tem ou não se atenta muito a isso, que a pessoa tem períodos de mudança e aí acaba com esse diagnóstico errôneo de depressão. Tá? O tratamento tem que ser integrado, né? Então tem que ter medicamento, tem que ter psicoterapia, tem que ter abordagens complementares, né? Isso você vai fazendo gradualmente, isso vai fazendo cada vez mais e vai te ajudar muito. Aí ter uma vida equilibrada, né? Ter autoconsciência que só você pode, né, se ajudar, né? Então monitorar seus sinais, construir realmente uma rotina que seja muito estável, né? O transtorno bipolar não teria cura, né? Mas esse controle, essa cura continuada, ela existe, né? Não tem um remédio que vai resolver. Não vai, né? Não vai, tomou isso aqui, não vai ter mais. Não. Tem que continuar tomando, tá? Pode ser que realmente precise de remédio por um pouco mais de tempo, tá? Mas é possível sim, né? Com suplementação, com todas essas alterações naturais que a gente precisa fazer, você conseguir reduzir cada vez mais a sua medicação, tá? Então, gente, esse vídeo aqui dá muito trabalho, gente. Curte aí, se inscreve no canal, comenta aí se você tem bipolaridade ou não. Compartilha com aquela pessoa que você acha que possa ter, né? Para ela se instruir mais desse assunto. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês, hein, gente. Tchau, tchau.